No ano de 1862, em um canto esquecido e úmido da Louisiana, a vida seguia um ritmo próprio, ditado pelo sol escaldante e pelo chicote. A Guerra Civil Americana rugia à distância, mas ali, entre os vastos campos de cana-de-açúcar, a única guerra que importava era a da sobrevivência diária. A paróquia católica local, com suas paredes de pedra antiga e sua cruz imponente, não era um lugar de consolo, mas de controle absoluto. No centro desse poder estava o padre Alistair, um homem de 50 anos cujo rosto severo e olhos frios pareciam capazes de perfurar a alma de qualquer pecador. Ele não era apenas um líder espiritual, era o juiz, o júri e o carrasco daquela comunidade isolada. Sua autoridade era inquestionável, temida tanto pelos donos de terras, que buscavam sua bênção para suas colheitas e seus lucros, quanto pelos escravizados, que sabiam que a palavra do padre podia ser tão dolorosa quanto o açoite de um feitor. Para todos, Alistair era a personificação da ordem divina, um homem cuja piedade era uma arma afiada. Sob o teto opressor da casa paroquial vivia sua sobrinha Elara, uma jovem de 18 anos que era o oposto de tudo que seu tio representava. Órfã desde a infância, ela possuía uma beleza discreta, mas eram seus olhos inteligentes e seu espírito inquieto que a tornavam diferente. Enquanto outros aceitavam as verdades do padre sem questionar, Elara buscava respostas em lugares proibidos. Seu pecado não foi um ato de maldade ou desobediência pública, mas de curiosidade. Ela foi descoberta em seu quarto, à luz de velas, lendo um livro de filosofia que falava sobre a liberdade do pensamento, um volume que seu tio considerava herético. Pior ainda, dias antes, durante um sermão sobre submissão e obediência cega, ela ousou fazer uma pergunta que, embora respeitosa, expunha uma falha na lógica do padre. Para Alistair, aquilo não era uma dúvida inocente de uma jovem, mas a prova de que a semente da corrupção demoníaca havia brotado em sua própria casa e precisava ser arrancada pela raiz, de forma exemplar. A resposta do padre foi rápida, pública e brutal, desenhada para aterrorizar não apenas Elara, mas todos que testemunhassem. No domingo seguinte, diante de toda a congregação, ele a arrastou até o altar. Com a voz ressoando pela igreja, declarou que a alma de sua sobrinha estava infectada pelo orgulho e pela impureza. Sua sentença não seria de reclusão ou penitência comum, mas um ritual de purificação que duraria 40 dias. Ela seria enviada para uma capela abandonada nos limites da plantação, um lugar úmido e decrépito. Lá, sua tarefa seria servir a 3 homens escravizados, Samuel, Joseph e Isaac, tratando-os como seus senhores. O objetivo era claro e perverso: usar a estrutura de poder da escravidão para humilhá-la, quebrar seu espírito questionador e transformá-la em um exemplo vivo do que acontecia com quem ousava pensar por si mesmo. O silêncio na igreja foi pesado, quebrado apenas pelo terror nos olhos de Elara, ao entender que seu castigo seria uma lição de crueldade inesquecível. A história de Elara e sua punição terrível está apenas começando. Se você quer saber como essa jovem encontrará forças para resistir e o que o destino reserva para o padre Alistair, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e deixar um comentário dizendo o que achou desse início chocante. A jornada até a capela abandonada foi a primeira parte da humilhação de Elara. Conduzida a pé por 2 capatazes sob o sol impiedoso da Louisiana, ela sentia os olhares de todos sobre si. Os escravizados nos campos de cana paravam seu trabalho por um instante, não com desprezo, mas com uma mistura de pena e curiosidade. As esposas dos senhores de terra, que antes a cumprimentavam com sorrisos forçados na igreja, agora a observavam das varandas de suas casas, com uma satisfação cruel nos rostos. Cada passo na terra batida era um lembrete de sua nova condição. A capela, quando finalmente surgiu à vista, era ainda pior do que imaginara. Um esqueleto de madeira e pedra, coberto de musgo, e com um cheiro forte de mofo e abandono. As janelas estavam quebradas, e a porta de madeira pesada se arrastava no chão ao ser aberta. Este seria seu lar e sua prisão pelos próximos 40 dias, um lugar esquecido por Deus, mas escolhido a dedo por seu tio para quebrar seu espírito. Dentro da penumbra poeirenta, 3 figuras a aguardavam.
Não eram os monstros que o medo lhe pintara na mente, mas homens cujos rostos carregavam o peso de uma vida inteira de servidão. Samuel, o mais velho, tinha olhos fundos e sábios que a analisaram sem julgamento, como se lessem uma página de um livro antigo. Ele permaneceu imóvel, observando. Ao seu lado estava Joseph, um homem mais jovem, de ombros largos e músculos tensos, cuja mandíbula travada denunciava uma raiva que fervia sob a pele. Seus olhos encontraram os de Elara com desconfiança e ressentimento, vendo nela apenas mais uma peça do jogo cruel de seus senhores. O terceiro, Isaac, era pouco mais que um menino, magro e assustado, que mal conseguia erguer o olhar do chão de terra batida. Eles não agiam como senhores, pois não sabiam como sê-lo. Eram tão prisioneiros daquele ritual perverso quanto ela, forçados a participar de um teatro grotesco desenhado para a destruição da alma de uma jovem. O primeiro dia foi um teste brutal de resistência física e mental. As ordens, transmitidas por um feitor que supervisionava o início do ritual, eram claras e humilhantes. Elara teve que buscar água em um poço distante, carregando baldes pesados que faziam seus braços doerem como nunca antes. Com as mãos já feridas, ela foi obrigada a lavar os pés sujos e calejados dos 3 homens, usando uma bacia de madeira lascada e um pano áspero. O gesto, que na igreja simbolizava humildade, ali era apenas um ato de degradação pura. À noite, serviu-lhes uma refeição miserável de pão amanhecido e um caldo ralo, a mesma comida que ela teria que comer. O padre Alistair fez uma breve aparição ao entardecer, não para falar com ela, mas para observar sua sobrinha de longe, com um olhar frio e satisfeito, como um artista que admira sua obra-prima de crueldade, antes de se retirar para o conforto de sua paróquia. Essa história está te deixando indignado? Se sim, mostre seu apoio se inscrevendo no canal e deixando seu like. Assim você não perde o que vem a seguir, pois a reviravolta está apenas começando. Quando a noite finalmente caiu e o feitor se foi, um silêncio pesado tomou conta da capela. A única luz vinha de uma única vela, cuja chama dançante projetava sombras longas e assustadoras nas paredes úmidas. Exausta, com o corpo dolorido e a alma em frangalhos, Elara se encolheu em um canto, sobre um monte de palha que serviria de cama. Foi nesse momento de quietude e desespero que ela começou a observar de verdade. Viu Samuel repartir seu pequeno pedaço de pão com Isaac, que tremia de frio e medo. Viu a maneira como Joseph mantinha uma vigília silenciosa perto da porta, não como um carcereiro, mas como um protetor instintivo daquele espaço frágil. Eles não falavam entre si, mas comunicavam-se através de gestos e olhares que revelavam anos de sofrimento compartilhado. Naquele instante, Elara compreendeu uma verdade fundamental. Seu tio, em sua arrogância, havia cometido um erro terrível. Ele os juntou para que se odiassem, mas a dor era uma linguagem universal que eles entendiam muito bem. Na segunda manhã, algo sutil mudou. Enquanto Elara tentava acender uma fogueira com as mãos trêmulas e machucadas, lutando contra a lenha úmida, Isaac, o menino assustado, aproximou-se em silêncio, e sem dizer uma palavra, ajeitou os gravetos de uma maneira que fez o fogo pegar imediatamente. Mais tarde, quando ela tropeçou ao carregar um balde, derramando metade da preciosa água, esperou um grito ou uma punição. Em vez disso, Joseph, que observava de longe, apenas se virou de costas, fingindo não ter visto, poupando-a da humilhação adicional de ter seu fracasso testemunhado. Eram pequenos atos, quase invisíveis, mas para Elara significavam tudo. Eram a prova de que a humanidade podia florescer nos lugares mais sombrios. Ela percebeu que o padre Alistair a havia colocado ali para ser quebrada, mas ele subestimou não apenas a sua própria resiliência, mas também a capacidade de compaixão daqueles que ele considerava menos que humanos. O ritual de purificação estava falhando em seu propósito original e secretamente começava a se transformar em outra coisa, o início de uma aliança improvável. Com o passar dos dias, os pequenos gestos de humanidade não passaram despercebidos. O padre Alistair, em suas visitas esporádicas e silenciosas, observava tudo das sombras. Ele notou a maneira como o fogo era aceso mais rápido,
Como um balde de água derramado era ignorado, como o jovem Isaac já não olhava para Elara com medo, mas com uma compaixão infantil. O padre não via a humanidade florescendo, via o fracasso de seu plano. A semente da rebeldia que ele queria esmagar em sua sobrinha estava, de alguma forma, contagiando os homens que deveriam ser seus algozes. Sua expressão, já dura, tornou-se uma máscara de granito. Ele percebeu que a simples humilhação física não era suficiente para quebrar um espírito como o de Elara. A punição precisava ser mais profunda, mais cruel. Ele precisava destruir não apenas seu corpo, mas a própria esperança de conexão com outro ser humano. Aquele teatro de crueldade estava prestes a entrar em um novo ato, um muito mais sombrio e sem espaço para misericórdia. Na manhã seguinte, Alistair reuniu os 4 na capela poeirenta. Sua voz, calma e controlada, ecoou nas paredes de pedra, carregada de uma autoridade gélida. Ele declarou que a primeira fase da purificação havia falhado porque a alma de Elara ainda se agarrava ao pecado do orgulho, buscando consolo na cumplicidade silenciosa de seus servos. Portanto, as regras do ritual iriam mudar. A partir daquele momento, uma nova penitência seria imposta, o silêncio absoluto. Elara estava proibida de emitir qualquer som, e os 3 homens estavam proibidos de dirigir-lhe a palavra ou mesmo de se comunicarem entre si na presença dela. Qualquer violação, por menor que fosse, não resultaria em punição para ela, mas para eles. Um murmúrio de ajuda, um gesto de compaixão, e o chicote do feitor cairia sobre as costas de Samuel, Joseph ou Isaac. Com essa nova regra, Alistair não apenas isolava sua sobrinha, mas transformava os homens em seus verdadeiros carcereiros, forçados a policiar uns aos outros por medo da dor. O efeito foi imediato e devastador. O ar na capela tornou-se pesado, denso com palavras não ditas e medos palpáveis. A frágil ponte de humanidade que havia começado a se formar entre eles foi dinamitada. Isaac voltou a se encolher nos cantos, com os olhos arregalados de pavor, temendo que um simples olhar pudesse ser interpretado como comunicação. Joseph cerrava os punhos constantemente, sua raiva agora dirigida não apenas ao sistema, mas à sua própria impotência. Ele olhava para Elara com uma fúria frustrada, como se ela fosse a causa de sua nova agonia. Samuel, por sua vez, tornou-se uma estátua, seu rosto impassível escondendo qualquer pensamento ou emoção. Para Elara, aquele silêncio era pior do que qualquer grito ou insulto. Era um vazio que a engolia, um lembrete constante de que qualquer laço que ela pensou ter formado era uma ilusão, facilmente desfeita pela crueldade calculada de seu tio. A solidão tornou-se sua cela invisível. Não satisfeito com a tortura psicológica, o padre Alistair intensificou o castigo físico. Ele ordenou que Elara cavasse uma longa e inútil vala ao lado da capela, sob o sol implacável da Louisiana. O propósito da tarefa era unicamente esgotá-la, quebrar sua resistência física até que sua mente também cedesse. Dia após dia, ela trabalhava com uma pá pesada, enquanto suas mãos, antes delicadas, se cobriam de bolhas que estouravam e sangravam. O suor encharcava seu vestido simples, e a poeira grudava em sua pele, criando uma máscara de sujeira e exaustão. A cada pá de terra que ela erguia, sentia seus músculos gritarem em protesto. Os 3 homens eram forçados a observá-la de longe, parados como sentinelas de seu sofrimento. A visão de sua luta era uma tortura para eles também, uma demonstração viva do poder do padre e da fragilidade de suas próprias vidas. A vala se aprofundava lentamente, tornando-se um túmulo aberto para a esperança de Elara. Após quase uma semana de trabalho incessante e silêncio opressor, o corpo de Elara finalmente cedeu. Em uma tarde particularmente quente, sua visão escureceu, e ela desabou no fundo da vala que cavava. Ela ficou ali, imóvel na terra úmida, a respiração fraca, incapaz de se mover. Este era o momento que o padre Alistair esperava. Ele se aproximou da beira da vala, olhando para a figura caída de sua sobrinha com uma satisfação fria. Ele não gritou nem a repreendeu. Em vez disso, agachou-se e falou com uma voz baixa, quase um sussurro venenoso para que só ela pudesse ouvir. Disse-lhe que aquela era a prova de sua teimosia, que Deus estava quebrando seu corpo para salvar sua alma do inferno do conhecimento.
Ele falou sobre seus pais, dizendo que eles teriam vergonha de sua desobediência e de seu espírito orgulhoso. Cada palavra era uma faca afiada, projetada para cortar o último fio de força que lhe restava, para fazê-la acreditar que toda aquela dor era culpa sua. Então, em seu ato mais perverso, Alistair se levantou e se virou para os 3 homens que assistiam à cena, paralisados. Com um gesto teatral, ele retirou uma tira de couro grossa de seu cinto, a mesma usada pelos feitores para punir os mais lentos. Ele caminhou até Joseph, cuja raiva era a mais visível, e estendeu-lhe a tira de couro. A serva está preguiçosa, disse o padre, sua voz ressoando com autoridade divina e ameaça terrena. Sua alma precisa de incentivo para retornar ao caminho da penitência. Você, Joseph, será o instrumento da vontade de Deus. Faça-a levantar e voltar ao trabalho. A ordem era diabólica. Colocava Joseph em uma posição impossível. Desobedecer significaria um açoitamento brutal para si mesmo, mas obedecer o transformaria no monstro que ele mais desprezava, forçando-o a se tornar o agressor direto da jovem que ele, secretamente, começara a respeitar. O destino de Elara e a alma de Joseph estavam suspensos naquele instante terrível. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Joseph segurou a tira de couro, sua mão tremendo de raiva e conflito. Seus olhos se encontraram com os de Alistair em um duelo mudo, mas ele sabia que não havia escolha. Com um grito de fúria e desespero contido, ele deu um passo à frente e chicoteou o chão com força, a poucos centímetros do corpo imóvel de Elara. O estalo do couro contra a terra seca ecoou como um tiro, fazendo-a estremecer. Para Alistair, foi um ato de obediência. Para Joseph, foi a única forma de protesto que lhe restava. Mas para Elara, deitada no fundo da vala, o som foi a sentença final. Naquele momento, ela acreditou que todos a haviam abandonado, que até mesmo o homem cuja raiva parecia protetora havia se voltado contra ela. A escuridão tomou conta de sua mente. A esperança, frágil como uma teia de aranha, finalmente se rompeu. O padre Alistair sorriu. Sua sobrinha estava enfim quebrada. A escuridão que tomou conta da mente de Elara não era de rendição, mas de clareza. Deitada na vala fria, com o som do chicote ecoando em seus ouvidos, ela entendeu a verdadeira natureza do jogo de seu tio. Ele não queria apenas sua obediência. Ele queria sua alma despedaçada, um troféu de sua própria maldade. Naquele instante, uma frieza calculista substituiu o desespero. Ela percebeu que a única maneira de sobreviver não era resistindo abertamente, mas se tornando exatamente o que ele queria que ela fosse. Uma casca vazia, uma penitente quebrada. Com um esforço monumental, ela se levantou lentamente, sem olhar para ninguém, pegou a pá com as mãos trêmulas e voltou a cavar. Cada movimento era lento, mecânico, como o de uma boneca de pano sem vida. O padre Alistair observou a cena com um sorriso satisfeito, convencido de que finalmente havia esmagado o espírito rebelde de sua sobrinha. Ele não viu a chama gélida que se acendeu nos olhos dela, uma promessa silenciosa de que aquilo era apenas o começo. Nos dias que se seguiram, a transformação de Elara foi completa e convincente. Ela se movia pela capela e pelo terreno como uma sombra, com os ombros curvados e o olhar sempre fixo no chão. Cumpria suas tarefas humilhantes sem hesitação, com uma submissão que parecia genuína. O padre Alistair, satisfeito com o resultado de sua pedagogia cruel, diminuiu a frequência de suas visitas. Para ele, o espetáculo havia terminado. Sua sobrinha estava purificada, seu poder reafirmado. Essa arrogância foi seu segundo grande erro. Ele não percebeu que a obediência de Elara era uma máscara, um escudo, que lhe dava espaço para observar e pensar. Sob a aparência de derrota, sua mente trabalhava mais rápido do que nunca. Ela analisava cada palavra, cada gesto, cada rotina dos feitores que vinham e iam. A capela não era mais uma prisão para sua alma, mas um campo de observação, onde ela aprendia as regras de um novo jogo, um jogo de paciência e vingança. A primeira prova de que ela não estava sozinha veio de Samuel. Certa manhã, enquanto varria a terra batida em frente à capela,
O velho homem, que parecia absorto em remendar uma rede de pesca, começou a traçar símbolos discretos na poeira com um graveto. Eram marcas estranhas que para um observador casual não significariam nada, mas Elara, com sua mente aguçada pela leitura, reconheceu um padrão. Não era uma linguagem, mas uma pergunta silenciosa. Ele desenhou um pássaro com a asa quebrada e olhou para ela por um instante fugaz. A mensagem era clara: você está quebrada? O teste era perigoso. Uma resposta errada, um gesto precipitado, e tudo estaria perdido. A regra do silêncio imposta por seu tio ainda era uma espada sobre suas cabeças. O medo lutou contra a esperança em seu peito, mas ela sabia que precisava arriscar. A solidão era uma morte lenta, e aquela era a primeira mão estendida na escuridão. A resposta de Elara veio no dia seguinte, de forma igualmente sutil. Ao buscar água no poço, ela acidentalmente tropeçou perto de onde Samuel estava sentado, deixando cair um pouco de água no chão. Antes que a poeira absorvesse a mancha escura, ela usou a ponta do dedo para desenhar rapidamente uma semente brotando da terra. Uma imagem de resiliência de vida que se recusa a morrer. Foi um ato de menos de 3 segundos, invisível para qualquer um que não estivesse prestando atenção. Mas Samuel viu. Seus olhos, geralmente opacos de resignação, brilharam com um entendimento profundo. A aliança estava selada. Naquela tarde, Joseph, que havia mantido uma distância hostil, deixou um pedaço de pão extra ao lado da palha onde ela dormia, um gesto brusco, quase irritado, mas que era, em sua própria linguagem, um pedido de desculpas e um voto de proteção. Até mesmo, o jovem Isaac começou a deixar pequenas flores silvestres perto de suas ferramentas. O silêncio imposto pelo padre se tornou a linguagem secreta deles. Com a confiança estabelecida, a rotina de submissão de Elara ganhou um novo propósito. Sua tarefa diária de limpar a capela decrépita tornou-se uma missão de exploração. Enquanto esfregava o chão de pedra e as paredes úmidas, ela examinava cada fresta, cada tábua solta. Seu tio acreditava que a estava humilhando, forçando-a a limpar a sujeira física como penitência por sua sujeira espiritual. Mal sabia ele que, ao colocá-la de joelhos, ele lhe deu a perspectiva perfeita para descobrir seus segredos mais sombrios. Foi durante uma limpeza exaustiva do altar, uma estrutura de pedra pesada e antiga, que sua mão sentiu algo diferente. Uma das lajes de pedra na base do altar parecia ligeiramente solta. Com o coração batendo forte, ela forçou a pedra com os dedos e sentiu um leve deslocamento. Ali, escondido sob o símbolo máximo da autoridade de seu tio, havia um compartimento oco, um esconderijo que aguardava no escuro por décadas. Naquela noite, a capela se transformou em um quartel-general secreto. Enquanto Isaac vigiava a entrada, tremendo não de medo, mas de uma nova e excitante coragem, Joseph usou sua força para erguer a pesada laje de pedra. O som foi abafado por panos velhos. Lá dentro, envolto em couro oleado para protegê-lo da umidade, estava um grosso livro de contabilidade e um maço de cartas amarradas com uma fita de seda. Sob a luz trêmula de uma única vela, Elara e Samuel abriram o livro. As páginas não continham registros de batismos ou doações para a igreja. Estavam repletas de números, nomes de portos, listas de mercadorias como rifles, pólvora e suprimentos médicos, e os nomes de importantes senhores de terra confederados. A verdade era mais chocante do que qualquer heresia que Elara pudesse ter imaginado. O pecado oculto não era dela, era de seu tio, e manchava o próprio altar em que ele pregava sobre pureza. A descoberta de um segredo tão grande é um momento de virada. Se você está torcendo por Elara e seus novos aliados, demonstre seu apoio agora mesmo. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente o que você acha que eles deveriam fazer com essa informação explosiva. As cartas eram ainda mais condenatórias, mas estavam escritas em um código complexo, uma mistura de referências bíblicas e símbolos que pareciam aleatórios. Para Elara, era um quebra-cabeça indecifrável. Mas para Samuel, era uma linguagem familiar. O velho homem, que muitos viam apenas como um escravo idoso e analfabeto, revelou-se um mestre dos segredos. Ele explicou em sussurros que anos atrás, o antigo padre da paróquia,
um homem de origem francesa, o ensinara a ler e a entender os símbolos usados em velhos textos religiosos para se comunicar secretamente. O padre Alistair, em sua arrogância, havia reutilizado parte desse sistema antigo, acreditando que ninguém vivo seria capaz de compreendê-lo. Durante as noites seguintes, enquanto Joseph e Isaac montavam guarda, Samuel e Elara trabalharam incansavelmente, transformando a capela em uma sala de decodificação, unindo a sabedoria do velho escravo com a mente afiada da jovem erudita. A imagem que emergiu das cartas decifradas era a de uma conspiração vasta e traiçoeira. O padre Alistair não era apenas um fanático religioso, ele era um operador logístico crucial para o esforço de guerra confederado naquela região da Louisiana. Usando a imunidade da igreja e as rotas fluviais secretas conhecidas apenas pela comunidade local, ele contrabandeava armas e suprimentos para as tropas sulistas, minando o bloqueio da União. As doações que ele recolhia dos fiéis não iam para os pobres ou para a manutenção da paróquia, mas para financiar essa rede de traição. Os senhores de terra que o apoiavam não o faziam apenas por devoção, mas porque eram seus cúmplices no crime. O ritual de purificação de Elara, ela agora entendia, não foi apenas um ato de crueldade pessoal, foi uma medida desesperada para silenciar uma mente questionadora que poderia acidentalmente tropeçar em sua operação secreta. Com a verdade em mãos, o grupo soube que o conhecimento por si só não era poder, era um perigo mortal. Se fossem descobertos, não enfrentariam o chicote, mas a forca. O medo era palpável, mas a determinação era ainda maior. A vingança não era mais apenas sobre a humilhação de Elara, era sobre justiça para todos eles. A dinâmica dentro da capela mudou completamente. Eles não eram mais uma senhora e seus servos forçados, mas uma célula de resistência. Elara, com sua capacidade de ler e escrever, tornou-se a estrategista, documentando cada detalhe. Samuel era o decifrador, a chave para o passado. Joseph, com sua força e conhecimento do terreno, tornou-se o braço de execução e proteção do grupo. E Isaac, com sua aparência inofensiva, era os olhos e ouvidos perfeitos, capaz de se mover pelos arredores sem levantar suspeitas. O plano para a queda do padre Alistair começava a tomar forma, não como um ato de raiva, mas como uma operação precisa e calculada. A capela abandonada, antes um símbolo de humilhação, transformara-se no centro nervoso de uma conspiração silenciosa. Todas as noites após a partida do feitor, os quatro se reuniam sob a luz bruxuleante de uma única vela, não mais como cativos, mas como estrategistas. O objetivo não era mais sobreviver aos 40 dias de penitência, era desmantelar o império de hipocrisia do padre Alistair. Elara, com sua mente analítica, tornou-se a arquiteta do plano, traçando cada passo com uma precisão fria. Samuel, o guardião da sabedoria oculta, era o decifrador e conselheiro. Joseph, cuja raiva fora transformada em foco, era o braço forte, o executor das tarefas perigosas. E Isaac, o menino que todos ignoravam, tornou-se a peça mais crucial de todas, o espião invisível. Eles decidiram que não bastava expor o padre, precisavam interceptar sua próxima grande operação de contrabando, usando suas próprias armas contra ele e garantindo que sua queda fosse total e irrecuperável. A primeira fase do plano repousava nos ombros frágeis, mas agora determinados, do jovem Isaac. Sua aparência inofensiva e seu status de servo o tornavam invisível aos olhos dos capatazes e do próprio padre. Sua missão era simples, mas perigosa: passar os dias perto dos armazéns da plantação e do cais improvisado no rio, onde os homens de confiança de Alistair se encontravam. Fingindo brincar com gravetos ou caçar insetos, ele aguçava os ouvidos, captando fragmentos de conversas, nomes de barcos, datas sussurradas e menções a cargas que certamente não eram doações para a igreja. Cada dia era um teste de nervos para o garoto, que sentia o peso da responsabilidade em seu peito. Ele sabia que um único olhar desconfiado, uma palavra fora do lugar, poderia significar o fim para todos eles. Mas o medo que antes o paralisava agora era combustível para sua coragem, alimentado pela promessa de um futuro onde não precisaria mais baixar os olhos para ninguém. Numa noite abafada, Isaac retornou à capela com o coração batendo descontroladamente.
Em um sussurro apressado, ele transmitiu a informação que tanto esperavam: o nome de um barco a vapor de fundo chato, o Serpente do Pântano e uma data marcada para a lua cheia em pouco menos de 2 semanas. A carga, pelo que ele pôde entender, era uma remessa de rifles e munição vinda de Nova Orleans, destinada a um regimento confederado acampado a montante. Naquela noite, a luz da vela na capela pareceu brilhar mais forte. Elara e Samuel se debruçaram sobre o livro de contabilidade, e lá estava, em código, a confirmação. O nome do barco correspondia a uma série de versículos do livro de Gênesis, e a data estava marcada com o símbolo de um cordeiro pascal. A conspiração de Alistair tinha agora um nome e um prazo. A sensação de perigo iminente se misturou com uma eletricidade palpável. Eles não estavam mais apenas reagindo, estavam um passo à frente do inimigo. Com a informação em mãos, a responsabilidade passou para os ombros largos de Joseph. Ele conhecia cada centímetro daquele pântano, cada canal traiçoeiro e cada banco de areia escondido. Seu papel não era de confronto direto, o que seria suicídio, mas de sabotagem sutil e inteligente. Na semana que antecedeu a chegada do Serpente do Pântano, Joseph desaparecia por horas durante o dia, usando suas tarefas de coleta de lenha como desculpa. Ele não usou explosivos ou força bruta. Em vez disso, usou a própria natureza contra os contrabandistas. Com um machado afiado, ele enfraqueceu estrategicamente as raízes de um antigo cipreste que se debruçava sobre o canal mais estreito que levava ao cais secreto. Em outra incursão noturna, ele afrouxou os pilares submersos do cais, fazendo com que parecessem corroídos pela água do pântano. O objetivo era criar um atraso, um obstáculo que forçaria o barco a ancorar em um local mais exposto, dando-lhes o tempo precioso de que precisavam. Enquanto as engrenagens da vingança giravam na escuridão, Elara desempenhava o papel de sua vida à luz do dia. Durante uma das raras visitas de seu tio, ela se apresentou a ele com uma performance de submissão perfeita. Com os olhos baixos, o corpo curvado e a voz trêmula, ela confessou seus pecados de orgulho e agradeceu a ele por lhe mostrar o caminho da humildade. Ela falou sobre como o trabalho manual e o serviço a haviam purificado, quebrando seu espírito teimoso e rebelde. O padre Alistair ouviu com uma satisfação presunçosa, vendo nela o reflexo de seu próprio poder e de sua retidão divina. Ele estava tão convencido de sua vitória, tão cego por sua arrogância, que não percebeu a chama gelada de determinação por trás dos olhos supostamente quebrados de sua sobrinha. Ele partiu naquele dia certo de que seu ritual fora um sucesso, sem imaginar que a ovelha perdida que ele acreditava ter trazido de volta ao rebanho estava, na verdade, afiando os dentes para cortar a garganta do lobo. A astúcia de Elara te surpreendeu? Se você acredita que a justiça está a caminho, fortaleça nosso canal para não perder o desfecho desta história. Se inscreva, deixe seu like e comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Longe dos olhos do tio, a verdadeira Elara ressurgia a cada noite. A tarefa mais meticulosa do plano era sua. Usando tinta improvisada feita de fuligem misturada com seiva de pinheiro e uma pena de ganso encontrada por Isaac, ela começou a transcrever as provas. Em folhas de papel roubadas do escritório da paróquia durante uma de suas tarefas de limpeza, ela copiou as páginas mais incriminatórias do livro de contabilidade. Ao lado de cada entrada codificada, com a ajuda de Samuel, ela escrevia a tradução em linguagem clara e direta. 10 caixas de rifles, ao lado de uma referência ao livro dos reis. 100 libras de pólvora, ao lado de um salmo sobre a ira de Deus. Ela estava criando um dossiê, um documento irrefutável, que não deixaria margem para interpretações. Cada página copiada era um prego no caixão da tirania de Alistair, transformando os segredos dele em uma arma que qualquer soldado da União seria capaz de entender e usar. O plano estava quase completo. A inteligência havia sido coletada, a sabotagem estava em andamento e as provas estavam sendo preparadas. Mas faltava a peça final e mais perigosa: como entregar essa informação às autoridades da União sem que todos fossem capturados e executados. Foi então que Samuel revelou seu segredo mais profundo. Por anos, ele manteve contato com uma rede discreta que ajudava escravos a fugir para o norte. Essa rede não transportava apenas pessoas, mas também informações vitais.
Ele conhecia um homem, um pescador negro livre chamado Marcos, que subia o rio uma vez por mês para vender seu peixe e secretamente para atuar como um elo nessa corrente de liberdade. O próximo encontro com Marcos coincidiria com os dias que se seguiriam ao atraso planejado do Serpente do Pântano. O objetivo final estava claro. Eles precisavam fazer com que o dossiê de Elara chegasse às mãos de Marcos. A corrida contra o tempo e contra a morte havia começado. A manhã de Páscoa de 1862 nasceu com uma solenidade opressora. A paróquia estava mais cheia do que nunca, com os senhores de terra e suas famílias ocupando os bancos da frente, vestidos em suas melhores roupas. O ar estava denso com o cheiro de incenso e hipocrisia. No altar, o padre Alistair estava no auge de seu poder, sua voz ressoando pelas paredes de pedra enquanto ele pregava sobre pureza, sacrifício e a erradicação do pecado. Em um lugar de honra no primeiro banco, sentava-se o Major Beaumont, um oficial confederado de alta patente, cujo rosto severo assentia a cada palavra do padre. A congregação aguardava o clímax do sermão, a apresentação pública de Elara, a pecadora purificada, um troféu vivo da autoridade inabalável de Alistair. Ela seria o símbolo de que até mesmo o espírito mais rebelde poderia ser quebrado e trazido de volta à submissão, para a glória de Deus e da ordem social que ele representava. A expectativa era um silêncio pesado, uma calma que precede a tempestade. Quando o momento chegou, as pesadas portas de carvalho nos fundos da igreja se abriram, mas a figura que surgiu não era a que todos esperavam. Elara não entrou com a cabeça baixa e os ombros curvados de uma penitente. Ela caminhava com as costas retas, o queixo erguido e uma expressão de fria determinação no rosto. Seu vestido estava limpo, mas simples, e em suas mãos ela não carregava um rosário, mas um maço de papéis e um grosso livro de capa de couro. Ignorando os olhares chocados e os sussurros que se espalharam como fogo em palha seca, ela não se dirigiu a um banco no fundo, mas começou a caminhar firmemente pelo corredor central, diretamente em direção ao altar. O padre Alistair parou seu sermão no meio de uma frase, seus olhos se estreitando em uma mistura de fúria e confusão. Ele não reconhecia a jovem quebrada que ele acreditava ter criado. Via diante de si a mesma faísca de desafio que ele tentara apagar com tanta crueldade, agora transformada em uma fogueira. Elara não parou aos pés do altar para se ajoelhar. Ela subiu os degraus com uma calma assustadora e, diante de toda a congregação, colocou o livro de contabilidade e as cópias das cartas sobre o altar, ao lado da Bíblia Sagrada. O silêncio na igreja era absoluto, tão profundo que se podia ouvir a respiração coletiva de espanto. Então ela se virou para a multidão, mas seus olhos fixaram-se em seu tio. Sua voz, quando falou, não era de uma menina, mas a de uma juíza. Padre, o Senhor nos ensinou por anos sobre o pecado e a pureza, disse ela, com cada palavra clara e cortante. Mas hoje a congregação saberá a verdade. O pecado oculto nesta casa sagrada não é o da curiosidade de uma jovem, mas o da traição, da ganância e da conspiração. O pecado, tio, é seu. O choque da acusação direta, feita no lugar mais sagrado da paróquia, deixou todos paralisados, transformando o templo em um tribunal. O padre Alistair recuperou-se do choque com uma explosão de fúria justa. Herege! Filha do demônio! Ele bradou, sua voz ecoando com a autoridade que ele sempre usara para esmagar qualquer oposição. Sua alma está tão perdida que agora você profana a casa de Deus com suas mentiras. Ele se virou para a congregação, pronto para ordenar que a retirassem, mas Elara foi mais rápida. Ela pegou uma das folhas e começou a ler em voz alta, traduzindo o código para que todos entendessem. Item: 10 caixas de rifles, codificadas como 10 pragas do Egito, a serem entregues ao barco, Serpente do Pântano na próxima lua cheia. Ela ergueu os olhos do papel e apontou diretamente para o Major Beaumont. Uma carga financiada com as doações desta igreja e destinada a homens como o Major, para que continuem uma guerra em nome de Deus, enquanto o Senhor enriquece com o contrabando. O rosto do Major Beaumont empalideceu, e sua negação gaguejada foi a única confirmação de que a congregação precisava. Foi nesse instante de caos crescente, com alguns fiéis gritando em defesa do padre e outros olhando horrorizados para o oficial confederado, que as portas da igreja foram novamente abertas com violência.
Desta vez, não era uma jovem desafiadora, mas uma força que ninguém ali poderia contestar. Um esquadrão de soldados da União, com seus uniformes azuis e rifles em punho, marchou para dentro da igreja com uma disciplina sombria. Eles se espalharam, bloqueando as saídas e cercando o altar, seus rostos impassíveis não mostrando respeito pelo lugar sagrado, apenas o foco em sua missão. A disputa teológica sobre pecado e heresia havia terminado abruptamente, substituída pela realidade brutal da guerra. O poder do padre Alistair, construído sobre palavras e medo, evaporou-se instantaneamente diante do poder real do aço e da pólvora. A congregação, antes dividida, agora estava unida em um silêncio aterrorizado. Um capitão da União, um homem alto com uma barba espessa e olhos frios, caminhou até o altar, segurando um documento. Ele olhou brevemente para Elara com um aceno de cabeça quase imperceptível, antes de se virar para o sacerdote. Padre Alistair Delacroix, disse o oficial, sua voz calma, mas carregada de autoridade final. Em nome do Exército dos Estados Unidos, o senhor está preso por traição, contrabando de armas e conspiração contra a União. 2 soldados avançaram, agarrando os braços de Alistair, que finalmente se desfez. A máscara de piedade e poder rachou, revelando o rosto de um homem aterrorizado e patético. Ele começou a balbuciar sobre a santidade da igreja, sobre ser um homem de Deus, mas os soldados o puxaram do altar sem cerimônia. Sua queda não foi apenas espiritual, foi física, humilhante, diante de todos que um dia tremeram diante de sua palavra. Enquanto Alistair e o Major Beaumont, junto com outros cúmplices apontados nos documentos, eram arrastados para fora da igreja, a congregação permaneceu em um silêncio atordoado. O mundo deles, com suas certezas e hierarquias, havia sido despedaçado em questão de minutos. Elara permaneceu no altar, não como uma heroína triunfante, mas como uma testemunha silenciosa da justiça. Seu olhar varreu a multidão e encontrou, perto da porta dos fundos, as figuras de Samuel, Joseph e Isaac. Eles não sorriam, mas em seus olhos havia um profundo reconhecimento, uma cumplicidade que valia mais do que qualquer aplauso. Naquele olhar compartilhado, a verdadeira vitória foi selada. O ritual perverso criado para quebrar uma alma rebelde havia, de fato, purificado a igreja, mas não da maneira que seu Criador jamais imaginara. O altar, antes um palco para a tirania, agora era o marco zero de uma nova e incerta liberdade. Com a prisão do padre Alistair e a desarticulação de sua rede de contrabando, a estrutura de poder na paróquia e nas plantações vizinhas desmoronou como um castelo de cartas. As tropas da União estabeleceram um controle firme sobre a região, usando os documentos de Elara como um mapa para identificar e prender outros senhores de terra cúmplices. A notícia da traição do padre se espalhou como fogo, quebrando a aura de santidade que o protegia e expondo a podridão que se escondia sob o manto da religião. Para Samuel, Joseph e Ike, a chegada dos soldados significou mais do que a queda de um tirano, significou a liberdade. Com o testemunho de Elara, o capitão da União garantiu que os 3 recebessem seus papéis de emancipação imediatamente, reconhecendo seu papel crucial na exposição da conspiração. A capela, antes um símbolo de sofrimento e humilhação, tornou-se o berço de uma nova e incerta liberdade, não apenas para eles, mas para todas as famílias escravizadas, que agora podiam erguer a cabeça pela primeira vez. Elara não buscou vingança ou refúgio em uma vida tranquila longe da Louisiana. A experiência a transformou, forjando seu espírito curioso em uma determinação de aço. Ela entendeu que a verdadeira arma contra tiranos como seu tio não era o ódio, mas o conhecimento. Com o apoio do comando da União, ela transformou sua antiga prisão, a capela abandonada, em um lugar de renascimento. As paredes que antes ecoavam com medo e silêncio, agora ressoavam com o som de crianças e adultos aprendendo a ler e a escrever. Ela se tornou a primeira professora daquela comunidade de libertos, usando não a Bíblia de seu tio, mas os mesmos livros de filosofia e ciência que quase a condenaram. Onde antes reinava o medo da heresia, Elara plantou as sementes da razão e do pensamento crítico, garantindo que ninguém mais pudesse ser controlado pela ignorância e pela superstição.
A punição de seu tio se tornou ironicamente o catalisador para a libertação de centenas de mentes. Os caminhos dos 4 aliados tomaram rumos diferentes, mas permaneceram entrelaçados pelo laço que forjaram na escuridão. Samuel encontrou seu lugar como um conselheiro respeitado na nova comunidade, sua sabedoria, antes um segredo, agora um guia para todos. Joseph tornou-se um pilar de liderança, organizando os trabalhadores libertos em cooperativas para cultivar a terra para si mesmos, sua força antes contida agora usada para construir, não para servir. Isaac, o menino assustado, floresceu sob a tutela de Elara, tornando-se um de seus alunos mais brilhantes e um símbolo de esperança para a nova geração. Quanto ao padre Alistair, ele nunca mais viu a luz do dia fora de uma cela. Julgado por um tribunal militar, foi condenado por traição e morreu anos depois, esquecido e doente em uma prisão federal, um fim patético para um homem que se via como a mão direita de Deus. Se essa história te impactou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo o que achou. A história se tornou uma lenda naquele canto da Louisiana, contada em voz baixa de geração em geração. A capela abandonada nunca mais foi um lugar de Deus, mas se tornou um monumento à resiliência humana. Ficou conhecida como a Capela da Herética, um nome que os descendentes dos libertos pronunciavam com orgulho, não com vergonha. A lição deixada por Elara e seus aliados foi gravada na memória da terra. A verdadeira fé não se encontra na obediência cega a homens corruptos que usam o nome de Deus para justificar sua crueldade, mas na coragem de buscar a verdade, por mais perigosa que seja. E, acima de tudo, a lenda ensinou que a aliança entre os oprimidos, por mais diferentes que sejam suas origens, é a força mais poderosa que existe, capaz de expor qualquer pecado oculto e derrubar os impérios mais bem construídos de hipocrisia e tirania.